Paz do Senhor Jesus, a graça e a paz com todo mundo, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, pela Tua santa palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que espada de dois gumes, que é poderosa a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. E esta palavra, Senhor, a esta palavra nós nos submetemos nessa noite. Submetemos o nosso coração, a nossa mente. Que a Tua palavra possa impactar não somente o nosso coração, mas também a nossa mente. Que tudo aquilo que é humano nas nossas vidas possa dar lugar àquilo que é espiritual. Eu sei que a intenção do Senhor não foi e nunca será anular a mente do homem. Mas nós sabemos que a intenção do Senhor é transformar a mente do homem. Que nós tenhamos a nossa mente nessa noite transformada, conformada à palavra do Senhor, conformada aos princípios do reino. Que seja assim sobre cada um de nós, que o Espírito possa prevalecer, que a revelação do Senhor possa ter lugar em nós, dar lugar à expansão do Teu reino em nós. Contempla cada um de nós, contempla os nossos pontos de dificuldade, contempla aquilo, Senhor, que há em nós, que é empedernido, que é duro, e desmancha com o poder da Tua palavra. A Tua palavra é a rocha, a Tua palavra é martelo que esmiuça a penha, e que nós possamos nessa noite ser esmiuçados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Paz, amados. Nós vimos semana passada um assunto bem interessante, polêmico, gostoso. Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu queria lembrar vocês algumas coisas. E ser lembrada por vocês. O que mais? Da semana passada. Quem se aventura? Alguém se aventura? Hã? Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você está lendo não, né? Não, é para é os versículos que nós decoramos. Não. Sim. Vamos fazer diferente. E se por acaso, no problem. E se por acaso o Halisson estiver conversando com alguém no trabalho, e essa pessoa virar para ele e falar assim: ô Halisson, esse negócio de Jesus, vocês são tudo cópia barata do judaísmo. Jesus veio para os judeus. O que você responderia para essa pessoa? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam dele, se poderam ser feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Glória a Deus. Maravilha, ele merece palma, gente. Muito bom. Muito bom. Mas é assim que surge, sabia? É porque, às vezes, eu estava falando isso com o Neto hoje no escritório, agorinha. Às vezes, se você lembra quando você não precisa, quanto mais ainda você vai lembrar na hora que você precisa. É nessa hora que você vai lembrar mesmo. E quando você vê, por exemplo, se a Kênia está lá no trabalho dela e, de repente, ela se depara com alguém com a vida completamente destruída. E ela, o que ela pode falar para essa pessoa? O ladrão vem para roubar, matar, destruir, mas eu venho para que tenha vida e vida eterna. Glória a Deus. Está vendo? Isso tudo é Bíblia que vai ficar viva na boca de cada um, dependendo da situação que você passar. Amém? E na hora que você estiver assim, pronto para pecar, já, como diz o pastor Luiz, no beicinho da pulga, falar: agora eu vou pecar mesmo, porque o resultado disso vai ser muito bom. O que você pode lembrar? Que o salário do pecado é a morte. Amém? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? O que mais? Aquele momento que você está na novena, lá na casa da sua tia. Eu envergonhei minha avó. Estou falando isso para vocês na novena, porque eu estava numa novena.
E eles achavam tão bonito colocar as crianças para orar. Só que se falasse para eu fazer uma coisa dessa, eu ficava tão nervosa. Aí, na hora, minha avó falou assim, as minhas meninas todas sabem. Eu passei assim, curvada na sala. Ela falou, é essa aqui mesmo. Segurou pelo colarinho, falou assim, Pai Nosso. Eu falei, Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino, perdoa, porque a gente tem perdoado, e comecei a pular as coisas. Pensa no cascudo que eu levei depois. Vamos lá, então? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso e não nos deixeis, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oh, glória. Aleluia. E quando alguém... essa parte é diferente. E quando alguém falar para você assim, olha, você precisa fazer muita coisa certa para você ser salvo. O que você vai falar para ele? Pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não vem de obras para ninguém se glorie. Aleluia, glória a Deus. Está faltando algum? Qual? Romanos 8:1? Acho que a gente não pegou esse não, pegou? Se quiser despejar ele, vai em frente. Muito bom, viu, Harris? Muito bom mesmo. Todos vocês estão de parabéns. Como nós vimos, queridos, não há nenhum de nós que somos incapacitados de decorar, de aprender, de memorizar a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz assim que Ele se encarregará de nos lembrar as coisas que Ele nos disse. Amém? Então, ainda que você fale assim, eu não tenho capacidade nenhuma. Você pode até duvidar da sua, mas você não pode duvidar da dele. Amém? Ele é Deus. E hoje nós vamos memorizar um versículo que possivelmente todos vocês já sabem de quais... Eu sei que você sabe. Todos vocês já sabem de qual é salteado. Vocês só vão memorizar o... Como é que fala? A referência. Se começar, você termina. Buscar em primeiro... Amém? Todos pegaram? Então vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De novo, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora fala para a pessoa que está do seu lado, só para pegar mesmo no ouvido dela. Mas memorizar a palavra, gente, é um negócio que desafia, mas é tão gostoso. Quando você descobre, então, que você consegue, é uma delícia. E quando o pastor fala assim, no meio do culto, o pregador fala assim, abra sua Bíblia em Efésios 2, nós vamos ler o versículo 8. Na hora você faz assim, eu já sei o que está escrito. Você nem precisa abrir a Bíblia. Aí se ele falar o versículo errado, você fala assim para ele, opa, não é isso aí que está escrito, não. E quando eles falam assim, no meio da pregação, fala assim, como diz em Romanos 6:23, porque estás debaixo da graça. Aí você levanta a mão devagarinho e fala assim, pastor, acho que o senhor confundiu, esse aí não é o 6:23, esse é o 5 alguma coisa. Amém? Você sabe que até que Deus não me dá muito pago pela maldade que eu já plantei, você sabe que eu já interrompi alguns pregadores. Não aprendam isso. Mas teve um último que eu interrompi, ele falou assim, Deus vai dar uma guinada na sua vida. Você vai girar 360 graus, Deus vai mudar a sua vida. Aí eu falei para ele, se você girar 360 graus, você volta para o ponto inicial. 180.
Falei, amém. 180 melhora um pouquinho. Dá uma virada, né? Uma guinada total. Não aprendam isso. Não façam em casa. Isso pode ferir vocês. Mas amém. Então, nós vimos a diferença semana passada, a importância de se entender a diferença entre salvação e reino, entre salvação e galardão. Por que é tão importante nós entendermos? Porque o livro de Mateus, especificamente, ele é o evangelho do reino. Ele é um evangelho que prega o evangelho, vamos dizer assim, de forma diferente dos outros evangelhos. Por quê? Mas não é tudo a mesma coisa? Sim, mas cada um tem um foco, e o evangelho de Mateus é diferente. Se nós falharmos em entender alguns versículos, nós vamos colocar a salvação como algo inatingível, a vida cristã enfadonha, difícil de ser vivida e, chata. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, nós vamos achar Jesus falando assim, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a gente vê tudo quanto é tipo de elástico para interpretar esse versículo. Gente que fala que naquela época o nó da linha, todo mundo já viu uma linha de costura, né? Que o nó da linha se chamava camelo. E o tradutor traduziu no sentido literal, camelo animal. Era como manga de chupar e manga de camisa. Uma diferença de língua, mas o tradutor não entendeu. Tem algumas pessoas que dizem que tinha uma porta, na verdade era uma abertura em Jerusalém, acho que você já deve ter ouvido isso, né? Que chamava camelo, chamava porta do camelo. Por quê? Porque era por lá, tudo ficava fechado, porta da agulha. Por quê? Porque por lá, à noite, ficava tudo fechado e os contrabandistas, os mercadores que não queriam pagar imposto, eles passavam a mercadoria por lá. Então, eles fecharam um pouco a abertura de maneira que não passava camelo. E essa porta chamava porta da agulha. Então, tudo quanto é tipo de explicação, o povo acha para justificar esse versículo. Nós sabemos que há ricos salvos. Quem concorda com isso? Amém? Se nós não acreditássemos, ou acreditássemos realmente, que os ricos não podem entrar no reino no sentido de salvação, nenhum de nós aqui devia estar correndo atrás de ser rico. Ontem o Neto estava me mostrando um casal que o valor da marca deles é de 6 bilhões de dólares. E eles são crentes. E, pelo jeito, bem fiéis. Ajudam igrejas, ajudam instituições, ajudam colleges, ajudam muita coisa. Então, nós sabemos que quando Jesus disse isso, ele não estava dizendo necessariamente a salvação, porque se nós acreditarmos que esses versículos dizem respeito à salvação, nós temos que pegar versículos como Romanos 9, 10 e 11 e jogar fora e dizer, Romanos 10, 9 e 10, dizer que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres, você será salvo. Está escrito na palavra de Deus. O versículo que nós decoramos, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém bata no peito e fale, eu consegui. Amém? Para que ninguém se glorie. Então, se nós analisarmos versículos como esse, e versículos como este outro que nós falamos, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, a gente entra em choque. Há um choque teológico. E a gente fica confuso. E a gente começa, então, a achar tudo quanto é tipo de coisa para dizer que fulano é salvo, ciclano não é. Aquele pessoal ali é salvo, aquele outro não é. E nós observamos as obras das pessoas, julgamos e dizemos quem é salvo e quem não é. E o Senhor Jesus disse que no céu nós teremos surpresas, porque nós não sabemos quem vai estar lá, quem não vai estar. Amém? A única pessoa que você pode ter 100% de certeza da salvação dela é a sua. E eu digo uma coisa para você tem que ter 100% de certeza da sua salvação. A sua salvação é ponto fechado. Mas nós aprendemos desde criança, eu estava contando para a Kênia, que
Porque outro dia eu peguei uma mãe no corredor da igreja falando para a filha dela assim, já te falei, Jesus não gosta de criança que faz isso. Eu falei, mãe, não faz isso. Jesus ama criança que faz isso. Jesus não gosta disso. Porque senão a criança vai crescer como nós crescemos, com aquela sensação de tempo todo estarmos desaprovados. Com aquela sensação de que se houve um momento que você não deu a esmola que te pediram, você sai com aquela acusação assim, meu Deus, vou para o inferno. Entende o que eu estou falando? Aquele momento que você perdeu a cabeça e falou para o fulano assim, sai da minha frente, não quero ver sua cara por pelo menos 100 anos. Né? Geralmente é entre marido e mulher que tem essas frases doces, né? Quero ficar 100 anos sem te ver. Aí você pensa, perdi a salvação. Então, esses versículos têm que ficar muito claros dentro de nós. E nós vimos que, no livro de Mateus, basicamente, e em muitos outros versículos da Bíblia, quando a Bíblia fala a palavra reino, está falando de galardão. Nós vimos que galardão é o quê? Recompensa, presente. Então, a Cíntia foi lá na minha casa, limpou a casa para mim, ficou uma beleza, eu dou $100 para a Cíntia e falo, Cíntia, isso aqui é presente para você. É presente? Não, é salário. Não é? Ela trabalhou por aquele dinheiro, certo? Mas se ela chegar lá em casa, não fizer nada, sentar, botar o pé para cima e falar assim, traz um cafezinho, um misto para mim, eu vou lá, levo o café e o misto, na hora de sair eu falo, Cíntia, $100 para você. É presente? Foi de graça? Foi de graça. Então nós temos que entender que a salvação, ela é de graça, ela é pela fé. E o galardão é salário, é trabalho. Nós ganhamos por merecimento. Um é por fé, o outro é por mérito. Então, muitas vezes, quando a palavra de Deus fala, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por que eu estou voltando? Porque nem todo mundo estava aqui. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O reino está falando especificamente de um período de 1000 anos. 1000 anos. Onde todo crente vencedor, fala comigo, vencedor, vai reinar com Cristo e ser galardoado, receber presentes do Senhor. E eu não estou falando de coisas assim, abrir uma caixa, né? Não, de presentes, de ser honrado por aquele a quem você honrou toda a sua vida. Amém? Se nós não acreditarmos nesse princípio, nós não acreditamos em justiça. Sabe por quê? Danilo se converteu há 20 anos. Trabalhou para o Senhor demais da conta. Ficou sem comer, dividiu o lanche dele. Visitou na prisão. Passou por cima do... Não, por isso que eu dei... Não. Por isso que eu estou dando exemplo do Danilo. Porque eu sei que se desse de outra pessoa não seria assim. Dividiu o lanche, roubou o lanche. Aí o quê? Danilo dividia o lanche dele, ele abria mão, ele ofereceu o outro lado da face toda vez que ele levou um tapa. Ele expressou Cristo na terra. Ele foi cidadão dos céus, morando nessa terra corrompida. Aí vem o Rafael. Converteu também há 20 anos. Só que o Rafael não dividia o lanche dele. Fica fácil para decorar esses exemplos, né, gente? Não decorar, não dividir o lanche dele. Quando alguém pisava no calo dele, ele arrebentava a pessoa com a direita e com a esquerda. Não expressava Jesus. Rafael, vamos para oração na igreja? Não, vamos para oração na igreja. Agora é hora do Vasco jogar. Eu não vou. Rafael e o Danilo morrem no mesmo acidente de carro. Chegam diante do Senhor, o Senhor fala, servo bom e fiel. Vocês dois honraram o meu nome. É assim que vai acontecer? Não. Mas o Rafael foi servo. Ele só não foi servo fiel. Então, Jesus vai dar os presentes que ele prometeu para quem fosse fiel, para o Rafael? Seria completamente injusto, não seria?
Então, o Danilo vai passar 1000 anos reinando com o Senhor. E o Rafael, depois nós vamos ver o que ele vai fazer durante 1000 anos. Mas nós vimos que para nós entendermos a diferença entre salvação e reino, nós temos que ter 3 coisas muito bem definidas dentro de nós. A certeza que a salvação é pela fé. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Ainda que você seja a melhor pessoa da face da terra, ainda que você dê todos os seus bens ao mais pobre, ainda que você seja aquela pessoa assim que nunca ofendeu ninguém, você só entra no céu através de Jesus Cristo. Amém? É a lei do Senhor. Deus estabeleceu dessa forma. Nós vimos um exemplo no livro de Atos, capítulo 9, se eu não me engano, que a gente viu semana passada, onde um homem chamado Cornélio, um anjo vai até ele e fala, olha, as ofertas que você deu, a sua bondade atraiu os céus. E por causa disso, vai vir um homem aqui chamado Pedro, e ele vai pregar para você, e você vai ter que passar por Jesus para você entrar no céu. Amém? Então não há outra maneira de entrar no céu, senão através do Senhor. João 14, 6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? A segunda certeza que nós temos que ter é a certeza de que galardão é pela cruz experimental, ou seja, pelo esforço. Em Atos 14, 22, diz assim que era necessário que eles sofressem muito para que eles entrassem no reino de Deus. Nós ainda vamos ver especificamente sobre isso. Toda vez que você toma a cruz em determinada situação na sua vida, está anotado. É que nós gostamos da justiça do homem. Mateus 7:1 fala assim, guarda de expor a sua justiça na frente dos homens. Porque se você exercer a sua justiça na frente dos homens, você não vai ter galardão. A gente vai chegar lá, mas é dolorido saber disso, né? Sabe aquela pessoa que vem com a nota de $100? Uhul, estou dando oferta para a igreja. Valeu nada diante de Deus. Galardão nenhum. O dinheiro dele vai ser bem usado. Mas o bichinho foi desaprovado. E a graça de Deus é absoluta e essencial nas duas verdades. 1 Coríntios 12, 9. Paulo está numa situação difícil e ele ora 3 vezes para que Deus o cure. E Deus fala para ele, a minha graça te basta. Ou seja, a graça de Deus não é algo só para você ser salvo. Ah, eu fui salvo, agora eu vou ter que ralar, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que dar chibatada nas costas. Deixa eu falar uma coisa para você. A única coisa, o único poder que pode nos capacitar a tomar a cruz é a graça de Deus. Nós somos maus em essência. Nós somos corrompidos no Éden, nós somos de origem corrompida. Quando nós fazemos algo bom, é porque o Espírito de Deus nos deu graça para fazer, gerou em nós. Amém? Fala para o seu irmão, ainda que você pareça bom, você não é não. Amém? Pode passar, Vini, para o outro. E hoje nós vamos ver a importância desse reino. O que é o reino dos céus? De acordo com Mateus, há 3 aspectos a respeito do reino dos céus. A aparência, quando nós lemos Mateus, nós vemos esses 3 aspectos. A aparência, a realidade e a manifestação. Então, ainda que pareça confuso, você vai ver que esse assunto vai ficar muito claro dentro de você. A aparência do reino de Deus. Tudo que tem aparência do reino de Deus é reino de Deus. Pode passar Vini, por favor. Que nem sempre é real e verdadeiro. Tem muita coisa que tem apenas aparência, mas não tem realidade nenhuma. Vou dar um exemplo para vocês. Exatamente. Nem tudo hoje, queridos, que tem aquele nominho assim, reino de Deus, é do reino de Deus. Nem tudo. Por exemplo, os testemunhas de Jeová. Tem nome de cristão? Tem. Isso é considerado Christian faith. E aí? Nem tudo é reino de Deus. E eu vou falar de uma aparência de piedade. E aquela pessoa que é muito santa de verdade, e ela se tranca num mosteiro, por exemplo. Sabe o que é mosteiro? Um convento, um lugar para ir para se tornar um monge, um padre, ou um jesuíta. Um convento para mulher. E a pessoa vai para lá e ela vai para dentro de uma cela e ela jejua por vários dias. E ela dá chibatada nas costas para vencer o pecado. Quando ela está com fome, ela
ajoelha no caroço de milho. Isso acontece, tá? Não estou exagerando, não. É exatamente assim, para pior um pouco. Quando ela tem desejos sexuais, ela mutila as partes sexuais, ela faz coisas horríveis com o próprio corpo, pensando, está agradando a Deus, pensando que com aquilo ela vai vencer o pecado. Tem aparência de reino? Tem. Mas é reino? Não, não é reino. Então, muitas vezes, o livro de Mateus vai falar de algo que tem aparência de reino. O farisaísmo tem aparência de reino. O farisaísmo é eu me comportar por fora como uma realidade que eu não tenho por dentro. Essa é a essência do farisaísmo. A essência do farisaísmo é eu estar sentado aqui no banco da igreja com a cabeça assim, aquela casa que eu tenho que limpar amanhã. E, de repente, alguém passa o microfone para minha mão e eu falo, Senhor, meu Deus, que estás no céu, que estás neste lugar, eu tenho tido comunhão contigo. Entende? É a essência do farisaísmo. A realidade do reino dos céus está na igreja. É fruto do novo nascimento. É tudo aquilo que foi revelado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. A realidade do reino dos céus hoje é interior, no espírito. O reino dos céus veio no dia de Pentecoste, quando o Espírito veio. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a capacitação de exercer o reino de Deus, a realidade do reino de Deus. Amém? Pode passar eu vou passar rápido por isso aí, eu mando para vocês por e-mail. A manifestação do reino dos céus, literal, será quando o Senhor Jesus voltar para reinar sobre a terra por 1000 anos. Naquele dia, o reino que nós hoje lutamos para impor o princípio dele, será visível, mas nós podemos hoje experimentar os poderes dessa era vindoura, curando enfermos e manifestando o reino de Deus. Amém? Poderes que vão ser latentes lá, nós temos hoje condição de manifestar, porque nós temos o Espírito de Deus. Pode passar mais um, Vini. Isso foi uma pergunta que a Kênia me fez um tempo atrás, e eu não sei se eu respondi desse jeito, Kênia, mas eu pesquisei bastante sobre esse assunto, reino de Deus e reino dos céus. Precisamos fazer a distinção entre reino, nós estamos falando do livro de Mateus, amém? Precisamos também fazer a distinção entre o reino de Deus e o reino dos céus. O livro de Mateus usa bem essas duas expressões. O reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, em todas as épocas. Olha para mim que isso tem que ficar muito claro para nós. O reino de Deus, vamos repetir? Vamos ler juntos? O reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, em todas as épocas. É o governo de Deus da eternidade passada até a eternidade futura. Todavia, dentro do reino de Deus, existe uma parte chamada reino dos céus. E mesmo assim, às vezes, o livro de Mateus mistura as duas realidades. Para ficar um pouco mais claro, que eu sei que parece assim complicado, mas quando você lê, o Espírito Santo de Deus vai te dar discernimento. Vamos supor que esse quadro aqui é o Brasil, ok? E dentro do Brasil, nós temos um estado, deixa eu pôr um estado, São Paulo. Tem algum paulista aqui? Tem? São Paulo, muitas vezes, pode ser chamado de Brasil, não pode? Mas o Brasil pode ser chamado só de São Paulo? Não. Graças a Deus, Danilo. Amém? Se fosse o Rio de Janeiro? Aí era pior ainda. Né? Mas então, o Brasil, São Paulo está dentro do Brasil. E muitas vezes, agora, então, nessas horas de manifestação nas ruas, né, que a gente vê toda hora na Globo, geralmente eles estão mostrando onde? Ou Brasília, ou São Paulo. Ou Brasília, ou São Paulo. Tem manifestantes na rua. O Brasil está nas ruas. O Brasil está nas ruas? Não. Geralmente é aquele lugar que eles estão mostrando. Mas fala-se num total. Amém? Então, o reino de Deus é sempre. Adão, lá atrás, foi reino de Deus. Davi, Abraão, você, eu, somos todos reino de Deus. Martim Lutero, João Calvino, foram todos reino de Deus e são todos reino de Deus. Mas quando a Bíblia fala reino dos céus, muitas vezes está falando do período do milênio, do reino de Cristo. Amém? Que vai ser um momento que Deus vai honrar, que Deus vai galardoar aquelas pessoas que foram fiéis, que foram vencedoras. Pode passar, Vini. Questão resolvida. Olha que frase. Deixa isso entrar dentro de você. Perdão, Robinho, fala.
É que o Rafael é grande. No grande dia, quando a trombeta vai soar, ali que vai começar o período de 1000 anos? Com o arrebatamento da igreja. Vai começar com o arrebatamento da igreja? Com o arrebatamento. Vai subir os salvos e os que vão reinar no reino. Aham. Sim. Não, os vencedores vão subir. E os salvos? Não, peraí, deixa eu terminar a pergunta dele. Mas é mais ou menos isso. Todos aqueles que são salvos Aham. vão subir, mas e o que faz parte do reino também, certo? Vão subir na direção, o do reinado vai para cá, o salvo fica para cá. Não. É que ele estava fazendo o desenho lá. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é assunto do futuro, mas eu vou responder a sua pergunta. Você estava aqui domingo? Ok. O arrebatamento da igreja, a volta de Jesus, na verdade, que a gente fala assim, a primeira volta, a segunda volta. A primeira volta de Jesus, Jesus não vai voltar, é só uma maneira de falar. Primeira volta, é o arrebatamento da igreja. Certo? No arrebatamento da igreja, nem todos vão subir. Nem todos salvos vão subir. Olha só, eu estou falando de salvos, tá bom? Aqui, todo mundo é salvo aqui dentro da igreja. Amém? Mas nem todos aqui dentro são vencedores. Por que da palavra vencedor? Porque a Bíblia nos dá ordenanças específicas que nós temos que cumprir. Amém? Todos concordam com isso? E vocês concordam que nem todos cumprem? Muitos andam do jeito que quer. Não é? A Bíblia diz que Jesus vai vir num abrir e piscar de olhos. Ninguém sabe o dia nem a hora. E a Bíblia diz que 2 estão no campo, um será levado e o outro deixado. Isso mostra que os 2 estarão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Qual a diferença entre um e outro? Um estava preparado, o outro não. Então, a Bíblia deixa claro que somente aqueles que estiverem orando e vigiando vão subir com o Senhor. E aqueles que estiverem em vida de vitória. Quando nós falamos de vida de vitória, nós temos que tirar da nossa cabeça a expressão perfeição, da maneira humana como nós conhecemos. Por que nós temos que tirar da cabeça? Paulo fala em Colossenses, eu não me lembro a referência, vou ficar de olhar para você. Me lembra que você sabe como é que eu sou. Ele fala assim, nós que somos perfeitos, nós buscamos algo no Senhor. Passa um pouquinho, ele fala assim, nós que ainda não somos perfeitos, para aí, Paulo, ou é perfeito ou não é perfeito? Então, nós entendemos que a perfeição de que Paulo está falando é o desejo constante de agradar ao Senhor. É o não sair de casa de manhã pensando como vai se burlar uma lei, como eu vou enganar alguém, como eu vou fazer algo errado. É o sair de casa de manhã com aquele desejo no coração de falar, eu não vou pecar contra o Senhor. Deus me livra de pecar contra o Senhor. Para esses, a Bíblia é muito clara e diz, eu falo essas coisas para você não pecar. Mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém? Então, quando fala de aqueles que estão orando e vigiando, a Bíblia e vencendo, a Bíblia está dizendo de alguém que tem no seu coração um desejo ardente de agradar o Senhor, ainda que de vez em quando desagrade. Amém? Nós estamos falando de pessoas que esporadicamente caem em pecados e não uma pessoa que esporadicamente são santos. Opa, eu fui santo por 2 horas. Consegui. Nós não estamos falando desse tipo de gente, nós estamos falando daquele tipo de gente, puxa vida, eu fiquei 2 horas pecando, Deus me ajuda, tem misericórdia de mim. Amém? Ficou claro? Então, Robinho, os salvos, mesmo ficando aqui, não quer dizer que eles perderam a salvação. Mas, infelizmente, eles vão ter que pagar com a própria vida, porque o anticristo, o mundo vai estar entregue ao anticristo. E a Bíblia diz que ele vai fazer tudo para impedir que os salvos sejam salvos.
aí é hora da marca da besta, é hora de um tanto de coisa que... A questão dessa não é... A gente fala muito essa frase, o Espírito Santo vai ser tirado, e a gente assusta com isso. Não é que o Espírito Santo vai ser tirado. A igreja hoje é o sal da terra. Quantos creem nisso? A palavra de Deus diz isso, certo? E o Espírito Santo hoje, ele foi outorgado a nós como selo da promessa. E qual foi a promessa? Que eu vou, mas eu volto. Então, no momento que a igreja for tirada, a igreja que eu falo, estou falando dos vencedores, no momento que a igreja for tirada, automaticamente a terra será entregue ao poder do inimigo. Aí não quer dizer que um crente que orar nesse período não vai ser ouvido, porque o Espírito Santo não está aqui mais. Não, ninguém fica isolado de Deus. Só que a terra está literalmente entregue nas mãos do diabo. A igreja que até hoje, até aquele momento, era do arrebatamento, era o poder de Deus manifesto na terra, e era a autoridade máxima na terra, deixa de ser, deixa de estar. Então, naquele momento, a autoridade máxima na terra passa a ser, literalmente, o diabo. Porque não existe mais o selo. Promessa foi cumprida. O penhor da promessa seria o quê? É como antigamente, um rapaz pediu uma moça em casamento, ele dava alguma coisa para ela, um selo de família, e falava, olha, isso aqui é a prova de que eu vou voltar, vou me casar com você. Não vou te deixar ver navios. Então, nós precisamos entender que não é que o Espírito vai ser tirado, a igreja vai ser tirada. O sal da terra vai ser tirado. E tudo o que acontece com a carne quando tira o sal completamente? Ou qualquer comida? Apodrece tudo. Amém? Voltando. Eu respondi coisa que eu não deveria, mas vamos para frente. Vai lá, Vini. Não deixa essa, Vini. A salvação, isso aqui, se só isso aqui nessa noite entrar dentro de você, eu estou feliz. A salvação é a questão de estar em Cristo. Mas o reino depende de Cristo estar em nós, vivendo a sua vida e transmitindo o seu caráter. Amém? A salvação é questão de posição. Jesus morreu por mim e por você. E a Bíblia diz que nós fomos incluídos na morte dele, pecadores, então nós não precisamos morrer mais. Amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós fomos incluídos na morte de Cristo, nós estávamos nele, estamos nele, quando Jesus morreu e ressuscitou. Isso é questão definida. Amém? Mas o reino é o canto de Cristo que está em nós. Porque o reino de Deus é você, mero ser humano. Dá uma levantadinha na sua mão aí. Só para aqueles que estão dormindo, beleza. É você, mero, não é o Rafael. Não, eu estou livrando ele, porque a gravação podia alguém fazer maldade e pensar que era ele. Né, Rafa? Corta não, Neto. Eu estou defendendo você, ô mal agradecido. Então, meros mortais, eu e você, somos representantes do céu na terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Ninguém que fala o nome dele, da boca para fora, ninguém que está ali, que sabe tudo, que fez a melhor faculdade, Cristologia, eu fiz faculdade de Cristologia. Você é mais credenciado do que essa pessoa para falar em nome dele. A pessoa pode até falar dele, mas você e eu podemos falar em nome dele. Isso é muito forte, isso é muito precioso. E nós devíamos agarrar isso e dar todo o valor do mundo. É uma coisa tão forte, tão preciosa. Imagina, a Débora chegar num comércio brasileiro, ali na esquina mesmo, no açougue. A pastora Marcelane fez isso outro dia. A pastora Marcelane chegou lá para comprar um negócio, ela tinha esquecido o dinheiro. Ela chegou lá e falou assim, eu vou comprar, é para a igreja, e depois eu venho trazer o dinheiro. O que a mulher falou para ela? Pode pegar o que você quiser. Agora, se fosse outra pessoa que chegasse lá e falar, olha, eu vim comprar aqui do nome da igreja. A pessoa ia olhar e falar, oh, sério? Really? E vai pôr na conta de Deus. Né? Deus que pague, né? Mas eu e você somos autorizados a falar, não só com Ele, mas nós somos autorizados a falar por Ele. A nossa responsabilidade, queridos, é tremenda.
Por isso é que crentes que não são vencedores não podem reinar com Cristo. Hoje, não expressa o reino, vai expressar no futuro? Será que vai vir uma varinha de condão e vai bater na cabeça do cidadão e vai transformar ele de... Não. A transformação em vencedor dói. Não é uma coisa do dia para a noite. A gente vai ver que implica em sofrimento. Passa mais um, Vincent, por favor. Diferença entre salvação e reino. A diferença quanto à posição. Isso está escrito em Romanos 8, eu não vou ler. Nosso tempo já está quase acabando. Precisamos compreender a diferença entre posição legal e posição experiencial. Legalmente, nós somos mais que vencedores. Cristo nos garantiu a vitória. Porém, é possível que não vivamos isso em nossa experiência. Vocês concordam com essa assertação ou não? Olha só. Por que a diferença quanto à posição? Salvação e reino. A primeira diferença dos dois. Diferença quanto à posição. Nós, legalmente, nós somos vencedores. Porque Jesus conquistou todas as coisas e nos conferiu um título de vitória. Amém? Todos têm esse título de vitória? Glória a Deus, nós temos. Todo crente é vencedor sobre o pecado, porque Jesus venceu o pecado. Todo crente é vencedor sobre o mundo, porque Jesus venceu o mundo. Todo crente é vencedor sobre o diabo, porque Jesus venceu o diabo. E ele venceu por nós, e nós estávamos nele. Então, legalmente, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É o que está escrito nesse texto de Romanos. Nós somos mais do que vencedores. Mas essa é a realidade de todos? Todo crente hoje vence o pecado? Todo crente hoje vence tudo no mundo? Todo crente hoje vence o maligno? Não. Então, essa é uma posição legal. O doutor Danilo entende bem disso. Mas não é uma posição experimental. Se imagina se hoje alguém deposita na conta do Bispo Neto 5 milhões de dólares. Alguém foi lá e depositou, nesse exato momento, 5 milhões. Ele é um homem rico ou não é? É, legalmente ele é rico. O dinheiro está lá na conta dele. Mas ele não sabe. E ele não checa. Aí amanhã, a Josi fala para ele assim, Neto, tem que comprar carne para o almoço. De novo, Josiane. Já é a segunda vez nesse mês que a gente come carne. Nós vamos comer frango. E assim mesmo, vamos comer o frango lá do Cambória, aquela parte mais barata do frango. É verdade que ele é rico? É, o dinheiro está lá. Mas ele experimentou dessa riqueza? Não. Muitas vezes a nossa posição no reino dos céus, nós somos ricos em Cristo, mas nós somos escravos. Escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do diabo. Pode passar, Vini. Em Cristo Jesus, nós somos vencedores, porque ele já pagou o preço, morreu e ressuscitou, subjugou principados e potestades. Ele venceu, e porque estamos nele, somos também vencedores. A posição dele é a mesma nossa. Passou, Vini? É possível ser herdeiro legal de uma grande fortuna e, na prática, viver na miséria absoluta. São a realidade de alguns dos filhos do rei, mas vivem como se fosse escravo. Pode passar. Segunda diferença, a forma como é adquirida. Então, a primeira diferença entre salvação e reino é, qual que é, gente? Só Quênia? Posicional. Amém? É uma questão de posição. Segunda diferença, a salvação é de graça. A salvação acontece num instante. O nosso espírito é regenerado na hora em que nós recebemos a vida eterna dentro de nós. A salvação é a porta de entrada. A salvação é a questão que diz respeito ao inferno. Mas o ser vencedor diz respeito à recompensa. Muitos estão preocupados só com o inferno. Por quê? Porque essa foi a cultura plantada dentro da igreja. Você vem para uma igreja com medo de ir para o inferno. Porque desde criança você aprendeu que quem faz maldade vai para o inferno e quem faz bondade vai para o céu. Foi assim que nós aprendemos, foi assim que nós fomos ensinados. E esse ensino atrapalha tanta coisa. A salvação é de graça. A segunda diferença entre reino e salvação é a forma como é adquirida. A salvação é de graça. Pode passar, Vini. O reino não é de graça. Passa só mais um, Vini, para eu ver se eu fiz mais um. Então, nós vimos que a salvação ela é de graça, mas o reino
não é de graça. E eu vou dar o célebre exemplo do pastor Aloysio, que para mim não tem exemplo melhor, não tem exemplo mais claro de se entender. O exemplo da escola. A salvação é a matrícula na escola. Vamos supor que o Bispo Neto ganhou 5 milhões e todos nós queríamos estudar. Só que a matrícula na escola era muito cara. Matrícula na escola, dá um preço aí para a matrícula da escola. $45 mil. O preço da matrícula. Esse era o preço da salvação. Mas o Neto foi muito bonzinho. Ele olhou para nós e falou assim, esse povo é aplicado demais. Ele olhou para a cara do Walter e falou, esse cara é cara que tira 10, eu vou pagar para ele. Olhou para a Débora e falou, ela é cara que tira 20, vou pagar. Vou pagar para todo mundo. Vou pagar para todo mundo. Ele veio e pagou a matrícula. Então, a matrícula já está paga. E todos nós entramos na escola. A matrícula é a salvação. Todos nós estamos dentro. Amém? Foi de graça, porque alguém pagou. Quem pagou? Jesus Cristo. Para a salvação, quem pagou? Jesus. Então, nós todos entramos na escola. Mas, ele foi muito legal e ele pagou para nós a matrícula que se cobrava. Mas seria justo ele estudar por nós? Ele pagou a matrícula. E agora quem tem que estudar? É a gente. E a gente estudando, a gente vai ter o que no final? Um diploma. Mas a matrícula dá o direito a diploma? Para ter o diploma, você vai ter que quê? Estudar. Então, a matrícula é a salvação. Jesus já pagou. Mas estudar, que é o reino, cada um vai ter que ralar e garantir a sua nota. Amém? Então, essa é a diferença entre salvação e reino. Passa um vinho. Quando nós falamos sobre salvação, meu tempo está acabando, tem 5 minutos só. Quando nós falamos sobre salvação, nós temos a divisão das igrejas evangélicas no mundo inteiro. É o assunto gostoso. Esse é bom, não é? Arrancar os cabelos mesmo. Nós temos a divisão das igrejas evangélicas no mundo inteiro. Nós temos Jacó, Armínio, e nós temos João Calvino. Um é chamado de arminianismo e o outro chamado de calvinismo. Não é Calvino de calvo, não, tá? É de calvinismo, tá? Não é calvonismo, não. É calvinismo. Calvino era francês e é interessante que não foi ele que escreveu as teses, ele escreveu uma bela teologia. E depois, 54 anos depois que ele morreu novo, ele morreu com 56 anos. Depois que ele morreu, as pessoas estudaram tudo aquilo que ele escreveu sobre teologia. Ele escreveu sobre a teologia da salvação. E elaboraram umas teses. Essa tese chama em inglês de, pelo acrônimo, às vezes você vai ver um desenho de uma tulipa em algumas igrejas, como é definida a tese. Eu falei para o Neto ontem, eu fui escrever para vocês e deu pouca página. Depois de eu resumir, deu 48 páginas. Aí eu falei, se eu der isso, ninguém vai ler. Então, eu sei que vocês não vão ler. Eu vou trazer algo mais resumido, que aí vocês vão ler. Amém? Amém? Vocês vão ler, amém? Amém. Não, vai ser 2 páginas. Vai ser uma para um, outro para outro. E os outros, os arminianos, também têm um acrônimo, que é chamado de Effects of Fact. S, né? Tem S. The fact, não, é fact. Então, um é chamado de tulip, nós vamos ver por quê, e o outro é chamado de fact. Mas o que os dois têm a ver? Passa, Vini, por favor. São 2 linhas básicas da teologia. O arminiano ensina que a salvação depende de nós, e que se nós formos fiéis até o final, nós seremos salvos. O calvinista diz que a salvação não depende de nós, é um presente de Deus. E se eu recebi um presente, eu estou salvo e Deus não pega o presente de volta. Aparentemente parecem estar em contradição, mas possivelmente há um equilíbrio entre estas. Passa, Vini, por favor. Os dois geram problemas.
O arminiano ele só vê a salvação. O arminiano ensina que se você vier a Jesus, vai ganhar uma recompensa no céu. E isso não é verdade. Ninguém vai ganhar recompensa por receber Jesus como Salvador. Não há recompensa para ser salvo. É uma coisa, a salvação é uma coisa, a recompensa é outra. E eles vivem angustiados porque cada vez que eles caem em pecado, acham que perderam a salvação. Pode parar, Vini. Volta lá. Voltando à escola. Nós recebemos a matrícula de graça. Certo? Se nós tirarmos nota vermelha, nós vamos ser expulsos da escola? Não. Mas nós vamos ter diploma? De matricular alguém na escola, daria a pessoa o direito ao diploma? Não. Então, nós não podemos confundir uma coisa com outra. Talvez no momento está complicado, mas nós vamos separar essas duas doutrinas na próxima semana. Passa mais uma, Vini. Para os calvinistas, não há perda de salvação. Eles levam a soberania de Deus a sério. Mas tem um problema gerado. Já que não há perda de salvação, ele não ora, não jejua, não busca a Deus, se torna aquele crente de terceira, mais morto impossível, mas diz que é crente. Mas, todavia, não é um vencedor. Alguém me falou isso, foi você, né, Kenny? Comentou comigo de uma linha teológica que tem, que não precisa de nada, Jesus já conquistou tudo. Não precisa orar, não precisa interceder, não precisa jejuar, não precisa de nada, porque Jesus já conquistou tudo. Então, as duas linhas teológicas apresentam problemas. Qual é a nossa proposta? Mais uma, Vini. Nossa ênfase é o equilíbrio entre a visão da graça e a visão das obras. E eu creio que é possível. Por um lado, você foi salvo pela graça, mas, por outro lado, você foi salvo para as obras. Por um lado, você não será mais julgado com a respeito da salvação, mas seremos julgados com relação à recompensa, se somos ou não vencedores diante de Deus. Então, para fechar a questão, voltando à matrícula, nós fomos matriculados, certo? Amém? Amém. Vocês não estão em dúvida da matrícula? Nós somos matriculados. Nós passamos pela matrícula. Jesus pagou, certo? Isso é Calvino. Jesus pagou, certo? Mas o que o calvinista de verdade ele faz? Ele não estuda. Ele nem vai pensar em nada, porque, afinal de contas, a matrícula já foi paga. Não é de verdade. O calvinista, como é que fala? Com a teologia torcida, que eu não penso assim. Eu sou calvinista. Mas a matrícula foi paga. E o cara não vai entrar na escola e pôr a perna para cima, e jogar aviãozinho, chupar chiclete, colar embaixo do banco, e colar na prova, porque não tem como. Certo? Ele vai o quê? Estudar. Ele vai ralar. Então, ele vai estudar para pegar o diploma. Amém? Estudar para pegar o diploma. Nós estamos falando de quem? Então, nós vamos misturar as duas teologias. Eu vou desenhar um coração, Deb. Ai, que lindo. Nós vamos misturar as duas teologias, porque nós fomos salvos pela graça, para as obras. Amém? Jesus não salvou ninguém para deitar de barriga para cima, ficar coçando a barriga e chupando pirulito. Amém? Jesus nos salvou para as obras, para expressar o reino. E quando você une essas duas teologias de forma equilibrada, você tem, então, a doutrina dos vencedores.